Bom, pessoal, acho que vocês têm percebido que eu tenho falado muito sobre a mente humana, né? Sobre emoções e sobre a importância da gente conhecer sobre nossa mente, sobre nossas emoções, para que a gente possa viver melhor. E eu gostaria desse vídeo de contar um pouco como surgiu esse interesse meu por esse tema. Já tem longos anos que eu venho estudando sobre esse tema fascinante que é nossa mente, né? E começou em 2013, quando eu estava em Brasília, e aí passando por um momento difícil, né? Não cheguei a ter depressão nessa época, mas creio que foi como fosse o início, né? Era um momento muito delicado, muito difícil para mim. Poucas pessoas sabem do que eu passei, as dificuldades, enfim. E aí eu estudava administração na Iguara Educacional e ela ficava no Taguatinga Shopping, né? E era uma sexta-feira, eu fui para a faculdade e na sexta normalmente era poucas aulas, sempre saía mais cedo. E em frente ao Taguatinga Shopping tem hipermercado Extra. Quando eu saí da faculdade eu fui até o hipermercado Extra comprar alguns alimentos, né? E lá tinha uma seção de livros. Foi aí que eu comecei a pegar o hábito de comprar livros, pegar o hábito da leitura. Eu já lia, mas não tanto, né? Na faculdade, quando eu estava em Goiânia ainda, eu adquiri o hábito da leitura, só que eu não tinha tantos livros. Eu comecei nesse dia especificamente porque eu cheguei nessa seção de livros, né? Era uma livraria mesmo, dentro do hipermercado Extra. E aí eu me deparei com 5 livros do Augusto Cury, que é a Análise e Inteligência de Cristo. Eu sempre fui um cara devoto a Deus, né? Que crê em Deus, que crê em Cristo. E quando eu vi aqueles livros, eu falei, poxa, eu vou comprar esses livros. Era R$ 10 cada na época. Eu paguei R$ 50, comprei os 5, são 5 livros. Esses livros são O Mestre dos Mestres, O Mestre da Emoção, O Mestre da Vida, O Mestre do Amor. E o outro não me recordo agora, mas o Mestre, não sei se é o Mestre da Sensibilidade. Apesar que o Mestre da Sensibilidade e o Mestre da Emoção acho que é o mesmo. Mas enfim, sei que são 5 livros, que é Análise e Inteligência de Cristo. E eu comprei esses 5 livros. São livros não tão grandes, eram por volta de 180 páginas, mais ou menos dessa grossura aqui, ó. Um pouco menos desse livro aqui. Umas 180 páginas, mais ou menos. Creio que era por aí. E eu comprei esses livros, eu cheguei em casa e eu jantei e comecei a ler. E eu tinha uma facilidade, tenho uma facilidade de leitura muito grande, e eu comecei a ler. Quando chegou nessa hora, 1 hora da manhã, eu já tinha lido um livro. E eu peguei o outro e fui ler. E eu devorei 2 livros durante essa noite. E aí depois eu li os outros 3 e gostei muito dos livros. Cheguei a doá-los, né? E eu tenho até vontade de comprar novamente esses livros porque me trouxe muitos insights e me ajudou muito naquele momento difícil. E eu me recordo uma parte bastante interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês. Talvez foi a parte que mais me ajudou, porque foi o segundo livro, que é o Mestre da Emoção, que mostra que Jesus era muito forte emocionalmente, né? E aí, nos 4 evangelhos de Jesus, São Marcos, João, Mateus e Lucas, apenas no de Lucas que cita essa parte, que quando Pedro nega Jesus pela terceira vez, Jesus está todo machucado porque foi surrado, foi machucado fisicamente, né? E aí quando Pedro nega Jesus, Jesus olha para Pedro e Pedro olha para Jesus. E naquele momento ali, Jesus está todo desfigurado, machucado, com coroa de espinho, mas é Pedro que precisa de conforto. E Jesus com um olhar de amor, um olhar de não de repreensão, mas de carinho, de conforto,
conforta Pedro à distância. E eu peguei esse versículo, fica em Lucas 22:61, que diz o seguinte: E, virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe dissera: Antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. Esse é um momento muito forte do Evangelho. Jesus, mesmo em meio ao julgamento e sofrimento, olha para Pedro logo após ele tê-lo negado 3 vezes. Esse olhar não foi de condenação, mas de amor e lembrança da verdade. Foi tão profundo que Pedro caiu em si e chorou amargamente. Isso é dito no verso seguinte de Lucas 22:62. Então, nesse momento, quando eu passei a ler aquele livro, O Mestre da Emoção, de Augusto Cury, eu comecei a perceber o tanto nossas emoções são importantes. Que mesmo Jesus estando ali todo machucado, surrado, né? Fisicamente abatido, mas emocionalmente, mentalmente e emocionalmente, ele estava forte, né? E Pedro, apesar de não ter acontecido nada com ele, ele estava fragilizado emocionalmente. Então, muitas das vezes a gente aparentemente estamos muito bem, mas emocionalmente não estamos, nem mentalmente. A partir desse momento eu comecei a estudar sobre a mente humana e sobre as emoções. E eu tô batendo muito nessa tecla porque nós vivemos um cenário atual, um mundo contemporâneo, fadado às doenças psíquicas. E a gente tem que começar a nos avaliar, a nos olhar, né? Para que a gente não venha a cair nessas doenças desse mundo contemporâneo, né? Depressão, ansiedade, síndrome do pânico, dentre outras que estão surgindo. Então que você se fortaleça emocionalmente. É uma dica para você que está me assistindo, esses 5 livros, principalmente esse, O Mestre da Emoção, que além desse trecho que eu citei, tem vários outros que mostram o tanto que Jesus é forte emocionalmente, o quanto ele nos ama e nos dá conforto, apenas com o olhar muitas vezes, apenas com a palavra. E eu tô aqui, ó, com a Bíblia. É outro livro que, apesar de ser um livro, não é apenas um livro normal, comum, que pode fazer você se fortalecer emocionalmente. Então, se você passa por dificuldades, se você está passando por qualquer coisa, se apegue à palavra, se apegue a Deus, porque Ele tem muito para te ajudar. E é isso. Estude sobre a sua mente, sobre suas emoções, se fortaleça espiritualmente, se fortaleça emocionalmente e se fortaleça mentalmente. Que eu tenho certeza que quando você estiver forte nessas 3 áreas, nesses 3 mundos, consequentemente, o seu lado externo, o seu lado físico vai transparecer a sua força, né? E que Jesus esteja sempre ao seu lado. É isso. Um abraço e que Jesus nos abençoe e que a gente possa ser canal de bênção na vida das pessoas nesse mundo que está fadado a essas doenças tristes, mas que são evitáveis. Um abraço. Até mais. Deus abençoe.